Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Se você está aqui é porque Deus trouxe você a esse local de culto. E eu creio que Ele tem algo para a sua vida nessa noite. Pensa isso, Senhor, me livre das distrações para que eu esteja atento àquilo que o Senhor tem para mim. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. De fato é especial para a gente podermos estar aqui, para juntos cultuarmos a Ti. E nesse instante nós abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, Senhor Deus, que as nossas mentes e corações estejam sensíveis. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou os Escritores Sagrados, Ele agora ilumine as nossas mentes e corações, para que a gente consiga ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você já se sentiu abandonado? Já se sentiu rejeitado em algum momento? Eu creio que, infelizmente, esse sentimento doloroso, ele é extremamente comum à existência humana. Em algum momento, todos nós precisaremos lidar com a sensação de abandono, a sensação de rejeição. Muitos carregam em seus corações experiências passadas de abandono, seja na infância, de uma rejeição, de violência, de incompreensão. E talvez você que esteja aqui hoje me ouvindo tenha um passado onde algumas dessas experiências estiveram muito presentes, elas foram muito marcantes. E é possível que você carregue essas experiências ou carregue as marcas deixadas por essas experiências de abandono, de rejeição, de incompreensão, de violência até hoje. Não apenas isso. Além da gente carregar as marcas que as experiências passadas trazem à nossa vida, a gente também vive num tempo onde os relacionamentos humanos parecem estar cada vez mais frágeis. Eu não sei se você tem essa percepção, mas me parece que os relacionamentos dos dias atuais, eles são cada vez mais voláteis, mais líquidos. É difícil, ou está cada vez mais difícil, você ver, por exemplo, casais e casamentos que atravessam as décadas e décadas e mais décadas e que são separados, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Pela morte de um dos cônjuges. Vivemos em tempos onde esses relacionamentos humanos parecem estar cada vez mais frágeis. E aí, por conta disso, por conta das bagagens que temos do passado, de tudo que já vivemos, por conta desse cenário de relacionamentos frágeis, relacionamentos líquidos, voláteis que a gente enfrenta, quão frequentemente esse cenário parece amplificar no meu coração e no seu coração esse sentimento de abandono, de rejeição. Antigamente você casava com alguém, você imaginava assim, não, estarei junto até o final dos meus dias. Mas hoje, em muitos momentos, mesmo estando casado, passa pela sua cabeça. Porque você vê, passa pela sua cabeça a possibilidade de ser abandonado. Porque você vê tantos casamentos se desfazendo que você pensa, e eu já pensei em alguns momentos assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque são tantos laços, tantos compromissos que se desfizeram de uma maneira tão fácil, que se não for a tua misericórdia, não for a tua graça, não for o teu perdão, se não for a tua mão agindo. Então o cenário que a gente vive amplifica esse sentimento de abandono, de rejeição, esse medo de abandono, de rejeição. As experiências do passado, elas às vezes são carregadas ainda como uma bagagem, trazendo também experiências passadas de abandono, de rejeição, de violência, de incompreensão. E aí tudo isso está presente nos nossos corações. Hoje a gente encerra uma série de mensagens de corações saudáveis. E eu creio que você já tenha descoberto que acreditar em Cristo Jesus e ter Cristo Jesus como Senhor da sua vida não te torna uma pessoa imune aos dias difíceis, às realidades dolorosas. Mas longe disso, o fato é que crer no Evangelho produz uma transformação nos nossos sentimentos. Transforma a nossa maneira de lidar com as circunstâncias. Produz uma paz interior. Essa paz que as pessoas tanto buscam. E a Bíblia se refere a ela como a paz que vem de Deus. Uma paz que excede
todo o entendimento. Uma paz que humanamente não pode ser descrita, mas é uma paz que apenas o próprio Deus pode dar. Tendo isso em mente, hoje eu quero conversar com vocês sobre rejeição. O tema da mensagem hoje é rejeição. E o nosso texto base é o final do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 8, de 35 a 39, texto base da nossa reflexão de hoje. O texto será projetado, mas é sempre uma boa prática, caso você tenha em mãos, você abrir a Bíblia, porque depois você fica com mais facilidade para acompanhar. Romanos 8, de 35 a 39. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. A gente tem conversado sobre as perguntas retóricas que o apóstolo Paulo faz aos romanos na sua carta no capítulo 8. A gente já viu que perguntas retóricas não são perguntas que visam ou que buscam proporcionar, gerar em quem ouve dúvidas ou questionamentos. Na verdade, a ideia de uma pergunta retórica é uma pergunta onde a resposta já está ali pressuposta. É como se ela já estivesse embutida. No capítulo 8 de Romanos, nós temos uma sequência de perguntas feitas pelo apóstolo Paulo e ao longo dos últimos 3 domingos, hoje é o 4º domingo, nós viemos partilhando cada uma dessas perguntas e percebendo que cada uma dessas perguntas, na verdade, traz uma implicação que é fundamental para a nossa fé, para a maneira como a gente lida com medo, com a maneira como a gente lida com a ansiedade, com a maneira como a gente lida com o sofrimento e com a dor. Paulo faz perguntas e perguntas que já evidenciam o cuidado, o amor, o governo de Deus nas nossas vidas. E a gente chega agora ao final do capítulo 8. Perguntas que falam da certeza do amor e do cuidado de Deus na vida do seu povo. E isso muda. Ter certeza do cuidado do amor de Deus muda a maneira como a gente enfrenta a dor e o sofrimento. Quando a gente chega nos versículos de 35 a 39, Paulo começa com uma nova pergunta. Quando ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Até então ele já havia anunciado o amor de Cristo, explicado a respeito desse amor. E aí ele continua dizendo assim: será a tribulação? Será que a angústia? A perseguição? Será que a fome ou a nudez, o perigo ou a espada, será que essas coisas têm a capacidade, têm o poder de nos separar do amor de Deus? A gente já está caminhando para o final do capítulo, e aí o apóstolo pergunta quem ou o que pode nos separar. Lembre-se de tudo aquilo que ele já disse ao longo do capítulo 8. Ele já disse: olha, vocês são amados por Deus. Deus nos conheceu de antemão, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Ele demonstrou seu poder, demonstrou sua soberania. Ele demonstrou que está comprometido em nos salvar. Diante de tudo isso que vocês acabaram de ouvir, romanos, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que existirá alguém capaz, poderoso o suficiente para nos separar do amor desse Deus que escolheu livremente nos amar em Cristo Jesus? Esse é o questionamento colocado pelo apóstolo Paulo. E aí, logo depois de fazer o questionamento, ele introduz numa sequência uma lista de coisas que poderiam nos levar a acreditar que Deus nos ama, não nos ama,
Notem do que o versículo fala, no versículo 35. Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, será que essas coisas têm o poder de nos separar do amor de Deus? E é interessante que Paulo tenha escolhido circunstâncias dolorosas, circunstâncias que falam de sofrimento, circunstâncias que geram angústia, porque aos nossos olhos, naturalmente, ao olhar para cada uma dessas circunstâncias, nós iríamos questionar o amor de Deus. Ou você nunca ouviu alguém questionando, ou talvez você mesmo tenha perguntado, questionado, se Deus me ama de verdade, por que será que Ele está deixando eu passar por essa tribulação? Se Deus é bom, por que existe tanta angústia? Se Deus é misericordioso, por que eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho? Por que eu estou passando dificuldade? Circunstâncias extremas naturalmente fazem com que você e eu questionemos o amor de Deus. Então Paulo primeiro faz uma pergunta que questiona quem ou o que tem o poder de nos separar do amor de Deus, tendo em vista tudo aquilo que ele falou já a respeito do amor de Deus, e logo depois ele apresenta uma série de circunstâncias extremas, circunstâncias que naturalmente poderiam nos levar a acreditar que Deus não nos ama mais, acreditar que o Eterno nos abandonou. Será que a angústia ou a tribulação, será que as circunstâncias contrárias, as calamidades que se abatem sobre as nossas vidas, o sofrimento, a dor, será que tudo isso, na verdade, tem o poder de nos separar do amor de Deus? É interessante olhar para o texto, porque Paulo não nega que essas circunstâncias possam ser vivenciadas. Ele não está negando as circunstâncias. Ele não está dizendo que quem está em Cristo, quem é amado por Deus, não passará por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo ou espada. Ele não está dizendo isso. Na verdade, o que ele está fazendo é questionar se essas coisas têm o poder de nos separar de Deus. Mas não afirmar que essas coisas não irão se suceder sobre as nossas vidas. Esse é o ponto do apóstolo. É que quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos que somos amados por Deus, mesmo as circunstâncias mais extremas, que levariam as pessoas a questionarem a sua fé, a serem tomadas pela angústia de espírito, uma angústia interior, uma angústia que faz a gente questionar até mesmo se Deus nos abandonou, isso não acontecerá mais, porque temos certeza absoluta do amor de Deus. Ou seja, a gente olha para circunstâncias extremas e a gente vivencia, enfrenta essas circunstâncias, sem questionar o amor de Deus, certos de que em Cristo Jesus, nada tem o poder de nos separar do amor desse Deus. Ao longo da mensagem e do culto de hoje, a gente tem declarado desde o início, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida. A gente declarou, a gente cantou, a gente leu textos que falaram nesse sentido, mas como o meu coração e o seu coração precisam ser constantemente lembrados de que Deus não nos abandona, de que o amor de Deus permanece. Assim como o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele fala de tribulação, de angústia, logo depois ele fala de perseguição. Será que a perseguição por causa da nossa fé, ela deve ser entendida como um sinal de que nós fomos abandonados por Deus? Será que quando vem os dias onde nós somos confrontados, prejudicados por crer no Evangelho, por estarmos comprometidos com Cristo Jesus, será que isso seria uma evidência de que Deus nos abandonou, de que Ele não nos ama mais? Logo depois ele continua e ele diz, ou a fome ou a nudez, e os termos aqui são autoexplicativos. Fome é fome, nudez é nudez. Será que a falta de alimento, a falta de roupas, será que isso seria uma evidência de que Deus não nos ama, de que Ele nos abandonou? Essa é a sequência de questionamentos feitas pelo apóstolo Paulo. Será que vivenciar essas circunstâncias extremas, o perigo, a espada, se a nossa vida estiver em risco, até mesmo se a gente for morto, será que seria um sinal de que nós fomos abandonados pelo Senhor? Paulo está claramente se referindo às circunstâncias adversas que Satanás e os outros inimigos do Evangelho usam para tentar separar os discípulos de Cristo Jesus. Circunstâncias difíceis, circunstâncias dolorosas,
muitas vezes nos fazem questionar o amor de Deus. É isso que Paulo tinha em mente. Um diagnóstico ruim de uma doença grave nos faz questionar: onde está Deus que me deixa passar por isso? Uma tragédia familiar nos faz questionar muitas vezes: onde está Deus? Deus me abandonou. Será que Ele continua me amando? Circunstâncias extremas naturalmente fazem com que o nosso coração questione o amor de Deus. E a gente pode dizer que Paulo fala isso como alguém que tem conhecimento de causa. Hoje eu não usaria a expressão conhecimento de causa. Hoje usariam a expressão lugar de fala. Paulo tem lugar de fala. Por quê? Porque ele já vivenciou boa parte dessas realidades. Passou por tribulações, por angústias, foi perseguido, passou necessidade de comida, de roupa, passou perigos, passou espada. Em breve ele seria morto por causa do Evangelho. Em breve ele seria morto pelos romanos. Mas o maravilhoso é olhar para o texto e ver que o apóstolo afirma que nenhuma dessas coisas, por mais extrema, por mais radical que ela seja, tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma dessas coisas. Como então a gente pode entender essa realidade de passar por circunstâncias dolorosas? Paulo responde a isso no versículo 36, citando um salmo lá do Antigo Testamento, onde ele diz assim: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo está dizendo assim: olha, não questione o amor de Deus. Entenda o seguinte: a nossa união com Cristo não nos isenta do sofrimento. Os sofrimentos acompanham o povo de Deus desde o início. Desde o passado, lá no Antigo Testamento, já era assim, mas isso não significa que Deus os deixou. Isso não significa que eles foram abandonados pelo Senhor, abandonados por Cristo. Na verdade, se a gente for olhar para a história da igreja, eu não sei se eu vou te assustar agora, mas quando a gente olha para a história da igreja, a história do cristianismo, a gente vai perceber que a maioria dos grandes pais da igreja e dos grandes cristãos que viveram ao longo dos últimos séculos realmente acreditava que o sofrimento caminhava lado a lado com o cristianismo, de que crer em Cristo necessariamente iria trazer uma vida de negação, de sofrimento, de dor, de perseguição. Era esse o pensamento. Porque a maioria desses irmãos nossos do passado creram no Senhor Jesus num ambiente extremamente hostil à sua fé, onde eles, ao se converterem, naturalmente eles já entendiam: olha, se eu estou dispondo o meu coração para seguir a Cristo, isso quer dizer que eu vou sofrer. Pense você, nós temos a alegria, a graça de vivermos num país onde nós temos a liberdade de culto, onde a maioria das pessoas se afirma, se identifica como cristã. Mas pense você, alguém, um irmão nosso, alguém que se converte ao cristianismo hoje, num país de maioria muçulmana, onde existe perseguição física por crer no Evangelho. Imagine o que existe na cabeça daqueles nossos irmãos. Na cabeça dele está muito claro que para seguir ao Senhor Jesus, isso iria implicar perseguição, dor, angústia, privação, dificuldades. Mas para a gente não. A gente ressignificou. E a gente olha para a companhia de Cristo como se nós não fôssemos passar, ou como se estivéssemos isentos de todas essas realidades. Por isso o apóstolo Paulo faz questão de lembrar o que está escrito lá em Salmo 44, 22. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Se o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e deu a sua vida, se o nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido, foi injustiçado, você realmente acredita que isso não aconteceria com você e comigo? Os sofrimentos acompanham o povo de Deus desde o passado, mas isso não significa que o Senhor os abandonou.
E aí, logo em seguida, o apóstolo Paulo faz uma das mais bonitas declarações de confiança no Senhor que a gente encontra nas Escrituras, no versículo 37. Vamos ler juntos o versículo 37? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler mais uma vez? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A pergunta é: de que coisas o apóstolo Paulo está falando? Ele disse antes, no versículo 35, a dor, o sofrimento, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de tantas dores, de sofrimentos, Paulo acabou de citar a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Eu e você somos mais que vencedores. O termo grego do texto aqui aponta para uma vitória que é inigualável, por isso é traduzido como alguém que é mais que vencedores, uma vitória insuperável, alguém que é super vitorioso, alguém que é extremamente vitorioso. E aí pode parecer estranho que o apóstolo escreva sobre uma vitória incomparável, inigualável, e meio à dor e o sofrimento. Eu não sei você, mas aos meus olhos parece estranho. Por que Paulo fala isso? Ele fala isso porque ele tem a certeza de que nenhuma dessas circunstâncias tem o poder de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. As circunstâncias difíceis nunca levarão aqueles que realmente creem em Cristo a se afastar dele, mas levarão a gente a buscá-lo mais e mais, buscá-lo com mais intensidade. Por isso ele termina nos versículos 38 e 39 dizendo assim: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conclui o capítulo reafirmando que ele está absolutamente convencido, ele tem a certeza, ele realmente acredita de que nada tem o poder, nada tem a capacidade de nos separar do amor de Deus. Ele não está dizendo que as circunstâncias não têm a capacidade de afetar o nosso amor por Deus, porque elas têm. Quantas vezes nós fazemos bonitas declarações de amor para o Senhor, mas aí vem os maus dias, as circunstâncias contrárias. Nós começamos a espraguejar, a murmurar, a reclamar. Já não sabemos mais se amamos, se queremos caminhar com Ele, se estamos dispostos a servi-lo, mas o amor de Deus por nós é absolutamente imutável. Imutável. Nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele cita circunstâncias nos versículos 38 e 39 que poderiam trazer insegurança, que poderiam trazer dúvida aos nossos corações, nem o assombro da morte, porque para o cristão morrer é lucro, mas também nem a beleza e os encantos da vida, afinal para a gente o viver é Cristo. Nada, nem anjos, nem demônios, nem as circunstâncias do presente, nem as incertezas do futuro, nem os poderes espirituais do mal, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra coisa, nada, jamais será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero então concluir trazendo algumas aplicações e implicações do texto para a nossa vida. À luz do texto bíblico, eu quero convidar você a olhar para o seu sentimento de abandono. Como eu disse no início da nossa reflexão, a gente vive num momento onde, muito frequentemente, as pessoas afirmam que se sentem abandonadas e rejeitadas. Seja pelas experiências que nós carregamos do passado, da nossa infância, de abandono, de rejeição, de violência, seja porque a gente está num mundo onde os relacionamentos eles são extremamente frágeis, onde os compromissos são frágeis, onde as pessoas declaram amor um pelas outras, falam que estimam muito umas às outras, mas num estalar de dedo
viram as costas e rompem relacionamentos. E não estou falando apenas de relacionamentos conjugais, não. Estou falando de relacionamentos de uma forma geral. Aquela amizade que atravessa as décadas. Aquele vínculo forte, sabe? Parece que esse tipo de vínculo está escasso no nosso tempo. E às vezes eu e você projetamos essa realidade do abandono, da rejeição para Deus. Como a gente vive num mundo onde a gente sabe que a qualquer momento as pessoas podem nos abandonar, porque a gente já vivenciou isso ao longo do passado, ou porque a gente vê as pessoas vivenciando isso à nossa volta, a gente olha para Deus também como alguém que pode nos abandonar a qualquer momento, e a gente se sente inseguro em relação a Deus. E aí vem as circunstâncias difíceis, a gente começa a questionar o amor de Deus, a gente começa a duvidar, será que Deus nos abandonou? Será que Ele afastou de nós o seu amor, a sua graça? As circunstâncias, às vezes aterrorizantes, como as que o apóstolo citou no texto, mas às vezes até circunstâncias menores e menos aterrorizantes, já nos fazem questionar o amor e a bondade de Deus, o cuidado de Deus. O fato é que a gente transporta essa realidade da fragilidade dos relacionamentos humanos. A gente transporta essa realidade para o nosso relacionamento com Deus. A gente projeta essa mesma fragilidade do relacionamento que nós temos com o nosso próximo para o nosso relacionamento com Deus. Como se a qualquer momento Deus fosse virar as costas e falar assim: não quero mais saber de você, eu não te amo mais, estou largando você, abandonando você à sua própria sorte. Mas o que é maravilhoso é que quando a gente olha para o Evangelho, a gente descobre que Deus sabe o pior sobre você e sobre mim. Você já parou para pensar nisso? Deus estava lá com você e conhece o seu pior dia, os seus piores pecados, aqueles dos quais você mais tem vergonha. Deus conhece cada um deles. Deus sabe o que existe pior no seu coração. Os pensamentos mais maléficos que existem no seu interior e no meu interior, Deus conhece cada um deles. Mas o texto nos lembra que nada, absolutamente nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus nunca nos abandonará. Deus nunca nos abandonará. Às vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente questiona o amor de Deus. Mas a gente é lembrado pelo texto que se no mundo onde a gente vive os compromissos são solúveis, as pessoas declaram apreço, amor umas pelas outras, mas pouca coisa depois elas viram as costas. O Deus da Bíblia é um Deus que nos ama para todo sempre, que tem um amor absolutamente imutável, que diz na sua palavra de que nada e ninguém será capaz, terá o poder, terá a condição de nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. As circunstâncias virão. Paulo não nega as circunstâncias, ele apenas diz que elas não têm o poder de nos separar do amor desse Deus. Às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é uma prova de que Ele não nos ama, de que Ele nos abandonou, mas não é essa a dinâmica do Evangelho. A dinâmica do Evangelho, o Evangelho nos diz que eu e você merecíamos ser abandonados de fato. Nós merecíamos ser abandonados à nossa própria sorte. Por causa dos nossos pecados, nós merecíamos a condenação. Mas Deus nos ama de tal maneira que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E aqui Jesus, o Deus Filho, viveu a vida de perfeita obediência e comunhão com Deus que eu e você falhamos em viver. Sabe aquele seu pior dia? Sabe aquele seu pior pecado? Aquele seu pensamento mais vergonhoso que Deus conhece? Pois é, Jesus não teve nenhum dia desse. Ele não teve nenhum pensamento vergonhoso diante de Deus e dos homens. Ele viveu em perfeita obediência e comunhão com o Pai, de uma maneira que eu e você temos falhado em viver. Mas mais do que isso, Deus prova o seu amor por nós, enviando o seu Filho à cruz, para que Jesus assumisse o castigo que era nosso. E essa é a maior prova de amor que alguém pode dar. O amor de Deus por nós não é um discurso. O amor de Deus por nós não é um sentimento. O amor de Deus por nós não é um coraçãozinho. Não é uma foto com declarações numa rede social. O amor de Deus por nós é uma pessoa, o seu Filho unigênito, que foi entregue na cruz do Calvário por você e por mim. Deus está tão determinado e comprometido no amor dele por nossas vidas,
que Ele entregou o próprio Filho em nosso lugar. Diante disso, a gente é chamado a olhar para as circunstâncias, para as tribulações, para as dificuldades, para os sofrimentos, crendo que apesar de todas essas circunstâncias, a despeito das circunstâncias difíceis, Deus nos ama e Ele continuará nos amando. Deus está conosco todos os dias e Ele não irá nos abandonar. A gente pode viver num mundo onde os relacionamentos são frágeis, são voláteis, onde os compromissos se desfazem, onde a gente tem medo que as pessoas conheçam quem nós realmente somos, o que nós realmente pensamos. Ou você nunca parou para pensar, será que as pessoas realmente iriam me aceitar e me amar se elas soubessem cada pensamento que existe dentro do meu coração? Se elas soubessem tudo aquilo que eu já fiz? A gente tem medo de ser abandonado. Mas o maravilhoso do Evangelho é que Deus sabe exatamente quem você é, quem eu sou. E ainda assim Ele escolheu nos amar. Nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa verdade inunde o seu coração. E que nos momentos onde você se sentir abandonado ou rejeitado, você se lembre do amor de Deus por você. As pessoas podem prometer amor eterno a você. Elas podem falar que te amam demais. Mas o amor humano, ele é falho, ele é limitado. Só existe um que nos ama incondicionalmente e por toda a eternidade. Ele provou isso enviando Jesus Cristo, o seu Filho, em nosso lugar. É a esse amor que nós devemos nos apegar. Porque quando nós nos apegamos a esse amor, isso nos traz a estabilidade, a segurança, a certeza, que dá paz ao coração e nos capacita a lidar com o outro, com o próximo, que nos ama, que pode nos amar, mas de uma maneira falha, limitada e incompleta, como eu e você também fazemos. O amor das pessoas pela gente, o nosso amor pelas pessoas sempre é falho e limitado. Sempre existem circunstâncias que podem separar os melhores amigos. Não deveria ser assim, mas essa é a realidade. O amor de Deus por nós não muda. Quando esse amor preenche o vazio que existe no nosso coração, essa busca por aceitação, por acolhimento, por ser amado, a gente se torna livre. Livre para se relacionar com as pessoas. Livre para amar e ser amado, ainda que de maneira imperfeita, crendo que o perfeito amor é o amor que vem de Deus, que se manifesta não através de um sentimento, não numa declaração, mas numa pessoa, o Verbo encarnado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus.